Olá, pessoal! Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a filosofia antiga. Hoje a gente vai falar sobre a filosofia moderna. Quais seriam os conceitos dessa filosofia moderna? O que ela apresenta de novo? O que traz de novo? Quais são os elementos diferentes da filosofia antiga? Vamos saber na aula de hoje. Acompanhe aí, por favor, essa imagem e esse conceito. Vamos lá, um conceito de modernidade. Quando a gente fala de filosofia moderna, estamos atrelando a modernidade. Então vamos ver essa visão. A modernidade é a ruptura com a tradição, a oposição entre o antigo e o novo, valorização do novo, ideal de progresso, ênfase na individualidade, rejeição da autoridade institucional da igreja. Costuma ser entendida como ideário ou visão de mundo que está relacionado ao projeto de mundo moderno, empreendido em diversos momentos ao longo da Idade Moderna e consolidado com a Revolução Industrial. Está normalmente relacionado com o desenvolvimento do capitalismo. Observe aí mais uma continuação. Momento que houve renascimento, momento que houve a redescoberta, a revalorização das referências culturais da antiguidade clássica. Transformações, cultura, sociedade, economia, política e religião, na arte e na ciência. E ela se caracteriza também pela transição do feudalismo para o capitalismo. Vamos lá, entender o que seria esse troço aí, que tanto se fala de renascimento, que tanto se fala de modernidade. Pessoal, prestem atenção. Nós vimos, vamos partir para a história agora, para vocês entenderem esse negócio aqui, esse quebra-cabeça. Quando a gente fala de primeiras civilizações, a gente fala de história antiga. Joia? A gente falou na aula passada sobre a filosofia antiga, qual era o pensamento daqueles caras ali das primeiras civilizações, certo? Quando a gente fala de filosofia moderna, estamos falando também sobre idade moderna. Agora vamos partir para a história. Historicamente, o que foi que aconteceu na idade moderna, professora? Para eu entender esse negócio. Primeiro, pensem aí. Na história antiga, nós vamos ter aquelas primeiras civilizações todas que nós estamos estudando ainda. Quando a gente vem agora para a idade moderna, vamos perceber um elemento da idade moderna. Nós vamos ter a história antiga, aí nós temos um pulo aí, história da Idade Média, lembra aí a ação da igreja naquele contexto da Idade Média, e depois a gente chega na Idade Moderna, certo? Então, lembrem, a ruptura entre a história antiga e a história da Idade Moderna vai ser a Idade Média, ela está ali no meio. Qual era o pensamento da Idade Média, especificamente falando? Nós vamos ter o pensamento da igreja, nós vamos ter um homem que ele não desenvolve suas atividades porque ele recebe essa pressão da igreja. Ela vai ser conhecida também como Idade das Trevas, porque não vai haver nenhuma produção cultural feita pelo homem, não vai existir. Quando chega na Idade Moderna, vai haver essa valorização, a valorização do homem, a valorização da produção do homem. E, historicamente, o que é que está acontecendo na Idade Moderna? As grandes navegações. Por que eu estou falando as grandes navegações? Porque vai haver troca cultural entre esse cara e o outro cara que chega numa cidade italiana, por exemplo, a cidade de Gênova ou Veneza, onde tem grandes portos. E eu chego nessa cidade, eu vou conhecer outras pessoas, vai ter uma troca cultural. Então, a Idade Moderna, ela está relacionada historicamente com as grandes navegações, com a expansão marítima, certo? Então, é nesse contexto que esse homem vai ser supervalorizado agora. É nesse momento que todas as produções feitas pelo homem, nesse momento, vão ser valorizadas, que é a questão do humanismo, certo? Entenderam a diferença? A história antiga, nós vamos ter uma produção do homem. Naquele momento lá, Egito, processo de mumificação. Na Mesopotâmia, nós vamos ter a criação das barragens, coisas construídas e feitas pelo homem. Quando chega na Idade Média, essa produção para. A igreja não permite
que isso aconteça, ok? Essa produção para, definitivamente. Quando chega na Idade Moderna, quando há o fim da Idade Média, quando é, professora, que vai ver o fim da Idade Média? Lembra daqueles pensamentos de Martim Lutero, de reforma da igreja? Então, nós estamos nessa transição aí. Então, quando chega na Idade Moderna, há um novo pensamento, há um novo homem pensando, fazendo diversas coisas dentro dessa sociedade. Então, esse cara vai ser super valorizado nesse momento e é na filosofia moderna que as coisas vão começar a andar novamente. Estava andando na Idade Antiga, na história antiga. Quando chega na Idade Média, dá uma parada, dá uma freada. Quando chega na Idade Moderna, esse homem começa a produzir de novo, chegando até na Idade Contemporânea, que é o momento que nós estamos vivendo. Joia, vamos lá continuar. Então, é nesse momento aí, veja aí que há transformações. Esse homem vai começar a produzir mais e tudo que ele produz vai transformar o meio que ele vive. Olha aí, transformações na cultura, transformações na sociedade, na economia, na política, na religião, na arte, na ciência, na economia, certo? Continuando aí. A cultura renascentista teve 4 características básicas. Vamos lá para essas características. Racionalismo, o único caminho para se chegar ao conhecimento. Se eu não pensar, se eu não criticar, eu não vou conhecer nada, eu não vou conseguir aprender nada. Experimentalismo, experiência científica. Vocês vão ouvir muito essa palavra, empirismo. Quando eu falo de empirismo, eu estou falando que eu estou aprendendo alguma coisa pela experiência. Lembra das experiências na escola? Aquela do feijão que você coloca lá e o feijão começa a nascer lá. Ali é a experiência, você está aprendendo na prática, certo? Então, um dos pontos aí também da Idade Moderna, desse momento importante para o homem, vai ser a experiência. Eu vou fazer, certo? Continuando, individualismo, conhecimento, personalidade, talento. Esse homem, ele vai começar a ser individualista. Não no sentido egoísta, viu, pessoal? Mas no sentido de olhar para si, de valorizar tudo que eu faço. Eu faço tal coisa, então eu faço aquilo, eu tenho que fazer de uma forma o melhor possível. E eu tento fazer a cada dia. Então o homem, ele começa a pensar e olhar para dentro de si. Porque na Idade Média, ele fazia e executava as coisas pensando no outro, na ação da igreja, no que a igreja pensava. Na Idade Moderna, o homem vai olhar para si, certo? E próximo, antropocentrismo. Homem como suprema criação de Deus, como centro do universo. Quando chega na Idade Média, nós temos aquela ideia em que Deus está no centro de tudo. Quando chega na Idade Moderna, quem está no centro de tudo é o homem que produz. Deus é o criador de todas as coisas, mas é o homem que coloca a mão na massa para produzir alguma coisa, certo? Então, essa perspectiva aí desses pilares da cultura renascentista. E quando a gente fala de renascentista, a gente fala da Idade Moderna, certo? Continuando, algumas observações importantes. O maior senso crítico exigido pelo humanismo permitiu ao homem observar mais atentamente os fenômenos naturais e o conhecimento do próprio homem. Quando a gente fala da razão, a gente está falando do senso crítico em todo momento. Outro ponto vai ser a imprensa. A imprensa vai começar a expandir várias informações e conteúdos e esse homem vai começar a aprender diversas coisas através da imprensa. Eu vou começar a ser abastecido de informações. Então, nesse ponto, a imprensa ela vai ter um papel importante. Outro papel importante nesse momento vai ser a reforma religiosa, promovida aí por Martim Lutero, quando Martim Lutero resolve expor as ideias dele e diz que aquela prática da igreja está errada, certo? Então, ele está indo de encontro com aquela figura máxima que era a igreja naquele momento, certo? Ele está expondo as ideias dele nesse contexto. Joia? Continuando aí. O racionalismo. Racionalismo é a doutrina que afirma que tudo existente ao nosso redor tem uma causa inteligível. Privilegia a razão como via de acesso ao conhecimento. Pessoal, para eu aprender alguma coisa, eu preciso pensar. Como é que eu vou aprender alguma coisa do nada se eu não pensar?
Como é que eu vou desenvolver algumas ações ou eu vou fazer alguma coisa na minha família, na minha sociedade, sem pensar? Eu preciso pensar. É através do pensamento, é através da razão que eu vou adquirir conhecimento. Quando o professor ele dá um problema para ser resolvido, você não precisa pensar naquele cálculo específico, naquela fórmula que você precisa colocar, naquele momento exato. Pois bem, é dessa forma que o racionalismo ele trabalha, na questão do desenvolvimento do racional, do crítico, do pensamento, é nessa forma. E aí eu deixo aqui, eu penso, logo existo. Descartes aí, falando aí, se eu penso, eu existo, eu estou produzindo, eu estou em constante produção. É o que ele defende aí nessa fala. E aí, vamos finalizar com uma questão aqui. A dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do pensamento filosófico moderno. Se eu tenho dúvida, vamos lá para o enunciado, se eu tenho dúvida, eu vou buscar uma resposta. Então, é nessa perspectiva que a filosofia trabalha. Nesse comportamento, a verdade é atingida através da supressão provisória de todo conhecimento, que passa a ser considerado como mera opinião. A dúvida metódica aguça o espírito crítico próprio da filosofia. A partir do texto, é correto afirmar o quê? A filosofia estabelece que opinião, conhecimento e verdade são conceitos equivalentes. B. A dúvida é necessária para o pensamento filosófico por ser espontânea e dispensar o rigor metodológico. Letra C. O espírito crítico é uma das características da filosofia e surge quando opiniões e verdades são coincidentes. Alternativa D. A dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentos do pensamento filosófico moderno. Qual alternativa, pessoal, vocês acreditam que esse enunciado ele está se desenrolando? Qual seria essa alternativa? Vamos lá, conferir quem acertou essa questão. Observe lá. A dúvida, a gente falou da dúvida lá no início, lembram? A dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentos do pensamento filosófico moderno. Sem dúvida, eu não vou conseguir buscar respostas. Lembra quando a gente fala sobre a filosofia, o desenvolvimento da filosofia? Esses caras começaram a saber diversas coisas, por quê? Porque a dúvida foi gerada. Lembram dos exemplos que eu sempre citei para vocês em sala de aula? Por que a parede é daquela cor? Por que toda tarde aparece aquela cor amarelada naquela determinada região? São dúvidas que começaram a surgir e as respostas elas precisariam vir, as dúvidas deveriam sanar. É dessa forma que a filosofia trabalha. É nessa perspectiva que essa questão quis trabalhar, uma questão do Enem, trabalhando uma perspectiva do desenvolvimento filosófico nesse momento aí. Joia? E aí nós vamos finalizar a aula de hoje aí com essa atividade do Caderno Mais na página 21 e 22, ok? Anotem aí, qualquer dúvida, volta um pouquinho aí da aula, volta às aulas anteriores, para que vocês não possam sanar todas as dúvidas que vocês tenham, ok? Tchau, tchau, até a próxima aula.